ella había colocado recién, ¿no? Dónde encontrar el impulso crístico en otras culturas que no sea la nuestra, ¿no? En otros lugares. Y entonces, por ejemplo, podemos ver que esta historia representa exactamente eso, ¿no? Representa ese impulso crístico, la podemos identificar perfectamente dentro de esa pregunta que ella se hizo, pero que esta historia entra, nosotros la podemos dejar entrar dentro de nosotros, ¿no? A partir del corazón, no de una manera intelectual, no intentando comparar, ¿será que esta es la María? ¿Será que este es el niño Jesús? ¿Será que esto es aquello? No, sino en términos del sentimiento, es decir, reconozco dentro de esta historia el mismo impulso crístico que yo puedo identificar dentro de mí. Uti, eu agradeceria se você agora pode ficar mais na câmera, porque eu vou olhando também para você e isso me facilita a tradução também. Entonces ella dice que también esta historia la podemos identificar con el niño Jesús, pero eso, no intelectual, con la historia del niño Jesús, no intelectualmente, sino en ese ambiente del corazón, en ese ambiente del impulso crístico. Sim. Nesse sentido, principalmente do pozinho de ouro, né? Que esse pó de ouro, ele se espalha em toda a natureza, no reino mineral, no reino da planta, no reino dos animais, como no Advento também, cada semana. Y también el ser humano, ¿no? Y entonces lo podemos reconocer principalmente, por ejemplo, en el tema, en ese aspecto del polvo de oro, ese polvillo de oro que se desparrama en todo el ámbito de la naturaleza, como por ejemplo en el reino mineral, ¿no? En el ámbito de las piedras, después en el ámbito de las plantas, de los animales y finalmente entre los seres humanos, que justamente es el camino del Adviento. Sim. E que esse ouro, ele é ligado ao coração. E também ele é ligado ao ser solar, ao Cristo. Então, como imagem, né? Y como imagen, este oro está vinculado al corazón y está vinculado al ser solar crístico, al Cristo. Por isso que eu trouxe essa flor, a Tâmara vai mostrar para vocês. Vocês estão vendo o girassol? Por eso traje el girasol. Sim, porque também tem a ver, né, com o sol, com Natal, né, tudo isso. E também eu pensei no outro slide, como em outras mitologias, por exemplo, na mitologia guarani, de novo também surge essa parte do ouro, né? Y podemos ver también, entonces, por ejemplo, en otra historia, en otro ámbito, como en la mitología guaraní, cómo surge también esta imagen del oro. Isso. Eu não vou contar toda essa mitologia, se vocês querem eu posso mandar para vocês, mas resumindo, é isso. Tem a criação do mundo, mineral, vegetal, pedra, o ser humano. Entonces yo no voy a contar toda la mitología, pero se las puedo enviar si ustedes quieren, pero les cuento, por ejemplo, sí, que también tenemos esos aspectos de la naturaleza, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Isso. E aí, o ser humano se divide em várias etnias, várias raças, e acaba depois brigando. Y el ser humano, por la mitología guaraní, se divide en varias etnias, en varias razas y terminan peleándose. Sim. Como nós também, né? Sempre a gente fica peleando. Como nosotros, siempre terminamos peleando. Mas aí tem uma profecia, né? Uma profecia de uma velha, de uma anciã, que fala que depois de todas essas querelas e todas essas brigas, vai surgir o povo dourado. Pero también tiene la profecía de una señora anciana
que dice que después de todas esas guerras y todas esas peleas va a surgir el pueblo dorado. E esse povo dourado não é um povo específico. Isso é importante. Y el pueblo dorado. Povo dourado. O Brasil é povo dourado. Não, não é assim. Y el pueblo dorado no es un pueblo específico. Sí. No es que el pueblo colombiano va a ser el pueblo dorado o que el pueblo brasilero va a ser el pueblo dorado. No. São pessoas, cada vez mais pessoas, que dentro de si tem o ouro, né? Assim, tem o calor e junto com a luz, que são pessoas que aceitam o humano em todos os povos, né? Esse ouro, justamente, vê o ouro em cada ser humano, independente de raça, independente de etnia, independente também se alguém é bonito ou não, independente também se alguém tem estudo acadêmico ou não, né? Ver a essência humana em cada ser humano. Isso que é o povo dourado, né? O ouro dentro de cada um. Y ese pueblo dorado son personas que tienen el oro, el calor y la luz dentro de sí y que aceptan lo humano, el aspecto humano en todos los seres humanos. Ellos reconocen la humanidad en cada ser humano, independientemente de su raza, de su conocimiento académico, de su etnia, de cualquier aspecto de belleza física. Y se refiere al reconocimiento de la esencia del ser humano en todos los seres humanos. Isso. E eu posso falar que, dentro da minha longa vida, que as crianças e os jovens que nascem agora têm muito mais esse sentimento do humano universal, por assim dizer, do que a minha geração, que nasceu muitos anos atrás. Menos preconceito, por exemplo. Y yo que he vivido ya algunos años, puedo decir que los niños y jóvenes de nuestra época tienen mucho más ese sentimiento humano, ese sentimiento de humanidad universal, ese sentimiento sin preconceptos, mucho más que nosotros de nuestra época anterior, de la época más antigua. E isso já percebi não só no Brasil, mas em muitos outros países. Algo que nasce agora mais e que precisa justamente cultivar para não matar essa semente, né? Essa semente dourada. Nós, adultos, temos que cuidar disso. Y esa percepción que yo tengo no es una percepción que yo tengo solamente en los chicos, en los niños y jóvenes de Brasil, sino que la tengo, la veo, lo percibo en todos los niños de cualquier lugar. Esa semilla dorada que nosotros necesitamos cuidar, para que pueda ser cultivada, para que pueda crecer a partir de ella, de essa semilla. E só depoimento, para mim foi muito importante quando aqui na Associação Monte Azul a gente começou a trabalhar com crianças e jovens que têm deficiências. Para mí fue muy importante cuando nosotros aquí en la Asociación Monte Azul comenzamos a trabajar con niños con deficiencia. Porque eu não tinha ligação com eles. Porque yo no tenía vínculo con ellos, no tenía relación con ellos. E quando percebi, quando chegaram 80 crianças e jovens, que nós entendemos, eu vi que cada um tem sua individualidade. Para mim foi muito importante perceber isso, porque cada um tinha essa semente dourada dentro de si, do seu jeito. Y para mí fue muy importante cuando yo descubrí
que las 80 personas con deficiencia que llegaron a nuestra asociación, cada una de ellas tenía su semilla dorada. Cada una es una individualidad que tiene su semilla dorada en su interior. Para mí eso fue muy, muy importante. Obrigada. Acho que no próximo slide, por favor. Você quer falar mais como que isso viveu? Pode ser. Acho que a Tâmara pode falar um pouco como essa história que nós escutamos, como ela vive nas crianças que ela atende. La Tamara va a contarnos un poco cómo ella vive la historia que acabó de contarnos en relación a sus niños, a los chicos que ella atiende. Consegue me ouvir bem? Estão me vendo? Sí. Essa história nós contamos para as crianças porque é muito importante dentro de uma instituição, dentro de uma associação, onde você atende tantas crianças de vertentes religiosas diferentes, alimentar o que cada uma já conhece, tocar de alguma forma. Nosotros atendemos niños que tienen cultivos religiosos tan diferentes que necesitábamos alguna historia que los pudiera abrazar a todos, ¿no? Que pudiera ser comprendida por todos ellos. Então, quando acontece a história para as crianças, eles ficaram muito, prestaram muita atenção, se envolveram de fato na história e conseguiram enxergar, independente da religião, o caminho que foi construído dentro da própria família. Coisas que remetem à sua família e à sua religiosidade. Y entonces cuando ella contó esa historia, todos los chicos que hacen parte de su clase, de su aula, consiguieron identificar en la historia los aspectos que se relacionan con lo que es cultivado dentro de cada una de las familias. Com isso, nós desenvolvemos juntos, nós estamos desenvolvendo juntos, o canto de época, atividades das quais estão relacionadas à história y todo ese caminho. Y por eso nosotros estamos desarrollando el canto de la época y actividades que se relacionan a este camino. Com isso, eles puderam perceber que existe a dor, mas que também existe a beleza. Con esta historia ellos pudieron percibir que existe el dolor, pero que también existe la belleza. Tivemos um ano difícil por conta da pandemia, e isso também reverberou dentro das crianças de uma forma complicada e difícil. Tuvimos un año difícil, unos años difíciles por motivos de la pandemia, y eso repercutió de una forma también difícil, dolorosa dentro de los niños. Então, trazer histórias da qual eles conseguem se relacionar faz com que eles criem uma força e se preparem para esse novo que há de vir. Y entonces contar una historia para que con la cual ellos puedan vincularse, relacionarse y adquirir fuerzas para poder continuar adelante. Criando novas imagens e reforçando o que eles já conhecem. Creando imágenes nuevas y reforzando lo que ellos ya conocen. Mais ou menos. Acho que você pode falar esse negócio do amor. Esa fue la experiencia. Teve uma experiência também com as crianças, quando nós começamos a conversar sobre o Natal, do qual algumas crianças se sentiam como se o Natal não chegasse, como se ele não fosse chegar. Habían algunos niños que cuando ellos comenzaron a contar una historia sobre Navidad, los niños comenzaron a sentir como que la Navidad no llegaba, no iba a llegar. A pandemia trouxe um medo nas crianças do qual nós não víamos antes, que é o medo da morte, o medo da perda. La pandemia les trajo a los niños un miedo que ellos no vivían antes, que es el miedo a la muerte. E contar essas histórias e fazer esse fortalecimento para que eles voltem a acreditar que, apesar de todo esse processo, existe o amanhã. Y contar estas historias para que ellos vuelvan a creer y a adquirir fuerzas para creer, para tener confianza en que el mañana existe. É isso. Muito obrigada. Fernando.
Bom, agora eu não sei se a gente pode fazer uma conversa, né? Eu não sei se vocês têm aquele breakout room, que a gente divide em grupinhos, ou não. Ai, não sei, útil. A tecnologia às vezes funciona, às vezes não. Sim, porque eu queria, assim, tipo uma reflexão, talvez, sobre esses assuntos. Ute quiere hacer una reflexión sobre estos asuntos. Rô, você acha que é possível dividir em salas? Você sabe como se faz isso? Para fazer grupos, para dividir em salas? Não? Não. Talvez seja possível. Aqui eu não sei como é que está o tempo. Já são 8h20. Tem bastante gente saindo também. A gente chegou a 55 participantes, estamos aproximadamente com 47. Então... Tá, então vamos deixar, porque... Vocês acham? Eu consigo fazer uma sala, montar algumas salas e dividir 48 pessoas. Tá, mas se isso vai demorar, acho que melhor não. A gente pode, talvez, só se alguém quiser fazer uma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, então? Uy, cerró todo. Ahí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Está permitido abrir los micrófonos, Ro? Pode abrir los microfones. ¿Alguien gostaria de fazer alguma pergunta? Más que una pregunta, en esta época es difícil, ¿no?, cultivar esta confianza en la humanidad, precisamente porque la época nos va llevando cada vez más a estar más egoístas. Y cómo podemos nosotros como educadores ayudarnos y ayudar también a las familias, a los niños a tener esa confianza en esta belleza de la humanidad y en que habrá una Navidad y que habrá un mañana. Então, a pergunta da Sandra se refere a que nessa época, né, a confiança tem se perdido muito, está muito difícil. Então, como a gente pode fazer para que as famílias, né, e as crianças recuperem essa confiança e sintam que haverá um Natal, que o Natal irá acontecer, sim? Você quer falar uma coisa? Então, é uma pergunta difícil, né? Que como não perder a esperança? Porque se a gente só percebe aquilo que está na internet, no jornal, newsletter, tudo isso, parece que está muito ruim, tudo parece que não vai dar certo nosso mundo. Entonces, nosotros estamos hablando de cómo no perder la esperanza, porque si prestamos atención a lo que está en los diarios, en la televisión, en las noticias, realmente todo lo que se presenta a través de esos medios es muy malo, es muy feo. Assim, eu posso falar como eu tento fazer, porque eu sou melancólica, então eu vejo todo o mal do mundo. Yo puedo decir como yo intento hacer, porque como yo soy melancólica, yo veo todo lo malo del mundo. Sim, mas acho que todo dia, se a gente pensa, e talvez sistematicamente, todo dia procurar algo positivo, algo bonito. E, no meu jeito também, eu fico escrevo livros, diário, tá? Mas para todo dia a gente procurar algo que foi bonito, porque isso existe. Entonces yo lo que yo propongo es todos los días procurar sistemáticamente, con mucha voluntad, ¿no? Sistemáticamente todo el día buscar algo bonito, buscar algo, ver algo que exista, que sea bonito, porque hay cosas bonitas, existen cosas bonitas. Ella escribe, usted acostumbra a escribir, por ejemplo. E nós adultos podemos, como eu, por exemplo, só exemplo, escrever também aquilo que não foi bom.
para escrever, desabafar, chorar, escrever. Eu escrevi um livro que chama Criança entre Luz e Sombra, tem em espanhol, traduzido. Chegou o cheiro. De novo, o positivo também, sabe? Y nosotros como adultos podemos escribir no solamente las cosas bonitas, podemos escribir también lo que no estuvo bien, lo que no fue bueno. Yo, por ejemplo, escribí un libro que se llama Niños entre luz y sombras y lloré mucho, pero también tiene cosas muy positivas, cosas muy buenas también. Porque todo dia, de noite eu chorava e todo dia levantava, por quê? Aí que tá, porque tinha coisas para fazer para o outro. Entonces, todas las noches yo lloraba, pero al día siguiente, cuando yo me despertaba y me levantaba con alegría. ¿Por qué? Y ahí que está la cosa, la cuestión. Sonreía porque tenía cosas para hacer por las otras personas. Que nem esses dois meninos na casa de parto. Como esos dos bebés en la casa de parto, esa foto. E para a criança tem que contar histórias, como essa, por exemplo, e outras histórias, que tem um final feliz, uma superação, uma transformação. Eu acho que muitas histórias tem que contar. E inventar histórias, novas histórias. Y para los niños necesitamos contarles historias, muchas historias que sean historias de transformación y que lleven a un final feliz y también inventar historias para ellos. E às vezes também tem que inventar histórias do mundo urbano, do mundo da cidade. Y a veces necesitamos inventar historias del mundo urbano, de las ciudades. Porque tem uma poesia que fala assim, os cavaleiros do mundo atual não cavalgam em cavalos. Porque hay una poesía que dice así, los caballeros del mundo actual no cabalgan en caballos. Na floresta. En el bosque. Não, eles atuam no mundo da cidade, no mundo urbano. Ellos actúan en el mundo de la ciudad, en el mundo urbano. Sim. Irradiando calor, né? Com atitudes, com ações pequenas. Irradiando calor con actitudes, con acciones, con pequeñas acciones. E pode mostrar uma foto ainda, depois a gente para. Tá bom. Eu queria mostrar uma coisa sobre isso mesmo. Muestra a Rosângela y ella quiere mostrar una foto. Sí. Hay una persona levantando la mano, señora Sí. Marta. Marta, sim. Diga, Marta, consegue falar, Marta? Rô, a gente está te vendo aí sempre em destaque. Aló, hola. Ay, la verdad no vi que tenía la manito ahí, pero pues me imagino que son cosas de la vida, porque quería decir algo, pero no me atrevía, no me di cuenta cómo se puso esa mano ahí. Sí, diga, sí. Hola. Hola. Sí, Marta. Estoy en mi casa con pijama de Paw Patrol. Sí. Muy agradecida con Ute, me enseñaste y me recordaste el sentir que sentía antes. Muy grata, você me ensinou o que sentia antes. Y qué bonito escucharte, casi no me meto a reuniones. Y coincidencialmente miré el chat y yo, ay, sí, la reunión me voy a meter. Mi bebé está durmiendo, entonces, pues voy a aprovechar porque me va a permitir estar en la reunión. Obrigada. Mostra não essa foto, mais uma. Muchas gracias, Marta.
Y escuchándote, de acuerdo pues a la pregunta que Sandra hace, yo ahorita estoy en un proyecto que me encaminé con mujeres, sanando a mujeres, y yo les decía que todo tiene que ser como un cuento, porque nos quedamos con ese niño herido y crecemos y lo dejamos ahí. Entonces, así seamos adultos, nos toca es con los cuentos. Y yo hablaba de que tenemos que inventarnos los cuentos. Es que es muy chistoso. Sí, Sí, agradezco a la vida por que me da y lo que me llega. Y una respuesta que le tenía yo a Sandra aquí, y que cuando llegara al jardín le iba a decir, era que la forma de poderlo hacer es actuando, uniéndonos, liderando, y no solo una, sino varias líderes, porque una sola es muy difícil. Y alguien dedicado ahí a, bueno, empuje, empuje, empuje. ¿Por qué? Porque aunque nos vemos adultos, somos niños. Y entonces el adulto también necesita ese empuje, ese hágale pues, organizarse. No sé. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo dado. Sim, obrigada. Gracias. A gente tem que terminar. Eu só queria mostrar aqui como uma peça de Natal que dentro da escola Waldorf, quase no mundo inteiro, faz. Quiere mostrar aquí un acto de Navidad, como se hace prácticamente en el mundo entero, se hace este acto de Navidad al estilo Waldorf. E muitas vezes só faz na escola. Mas por que faz só na escola? Y muchas veces... É uma favela. Porque aí você dá um sentido ao Natal para pessoas que não têm nada, né? Não tem isso, né? Não tem esse alimento natalino, porque vive na favela e a única coisa normalmente que as pessoas fazem é levar uma cesta de alimento, mas não pensam no alimento do corazón y da alma. Y este es una presentación, este es un acto de Navidad que normalmente se realiza dentro de las escuelas Waldorf. Y usted pregunta, ¿por qué no se hace en la favela? Porque en la favela normalmente este es un tipo de alimento que no se tiene. Y normalmente lo que se realiza en la Navidad, lo que ellos se llevan en la Navidad es un alimento de una cesta, de un cesto de comida, de un cesto de bebida, ¿no? Un pan dulce, pero no se hace un regalo de un alimento anímico como es este acto de Navidad. Então, assim, eu acho que toda a minha fala tem dois motivos. Um, para vocês, no seu país e no seu ambiente, pensar como viver esse impulso natalino, esse impulso crístico. Entonces, Sim, desculpa. Entonces, toda esta conferencia, esta exposición es en dos sentidos. Uno, es que ustedes se pregunten en su país dónde se encuentra este impulso crístico, dónde se encuentran los impulsos crísticos. Fazer pesquisas, não hoje, nem amanhã, não precisa ser, mas durante sua vida, ter essa pergunta, onde talvez na mitologia na Colômbia, ou na Argentina, ou na África do Sul, tem algo que traduz a essência daquilo que é o impulso crístico, o Jesus Cristo. Hacer investigaciones. Abrir a mente.
Abrir la cabeza, abrir la mente, hacer investigaciones a lo largo de la vida con esa pregunta, llevando esa pregunta con ustedes. ¿A dónde en Colombia? ¿A dónde en Argentina? ¿A dónde en África del Sur? ¿A dónde en cualquier lugar del mundo podemos encontrar esa esencia del impulso crístico? E também como nossos tesouros da pedagogia Waldorf podem nutrir pessoas fora da escola. Y otra cosa es también cómo los tesoros que nosotros tenemos de la pedagogía Waldorf, cómo pueden alimentar personas que estén fuera de la escuela Waldorf. Ter coragem de fazer isso. Tener el coraje de hacer eso. Mesmo aqui, por exemplo, tinha cachorros também no meio do teatro. Deixa eles. Mismo aquí, por ejemplo, en esta presentación, habían perros en el medio del teatro, del escenario. Y bueno, hay que dejarlos, hacen parte también. A gente não fala no Advento, mineral, muito bom. Planta, muito bom. Animal. No decimos en el Adviento, no le damos la bienvenida, decimos reino mineral, muy bien, reino vegetal, muy bien, reino animal, también hay que decir muy bien. Tá bom, vamos dormir agora. Muito obrigada pela paciência de vocês. Muchas gracias por su paciencia. ¿Quer passar o último slide ou não? Sim, então aqui também. Tem até uma... Será que dá para abrir o vídeo? Você sabe fazer isso? Aonde está o vídeo? Aqui tem o vídeo. Aqui ela é responsável pelo vídeo. Eles têm que fazer, né? Porque isso é uma tradição que eu acho que tem também na Colômbia. Folia de Reis. Ixi, agora. Será que funciona? Mas tem que colocar o áudio, compartilhar. ¿Será que están viendo desse jeito? En Colombia también está esa tradición. Sí, hay Reyes Magos en Colombia y hay regiones del país donde se celebra con bastante fuerza los Reyes Magos. Está no lado... No lado contrário. Está no lado contrário, né? Acho que é mesmo. Vocês estão vendo certo ou vocês estão vendo tudo bagunçado? Não, tá tudo virado. Não, dá para perceber. Ute, tem uma pergunta que eu posso trazer para você. Tá. Então, aqui diz assim, que tem várias perguntas, em verdade, mas tem uma aqui bem interessante. Ela diz assim, eu gostaria de alguma contribuição para trabalhar a atmosfera do Advento em um jardim com crianças de muitas origens diferentes e pela cultura do país, não pode se falar em Cristo. Sim, tá. Sim. É um pouco o que você trouxe mesmo, né? De tentar procurar esse impulso crístico. Eu acho que não precisa sempre falar Cristo. Eu acho que depende da cultura, né, do país. Por exemplo, no Japão, não pode falar Cristo nunca. Porque tiveram toda a história difícil, né, com o cristianismo. Então, tem que achar uma outra palavra que combina com a cultura daquele país. Mas que tem a ver com o sol. Eu acho que tem que ter algo solar, né? Sim. Volvió. Entonces, raíz a su pregunta, eu não sei se eu responderei em português, porque está escrito em português aqui, né? Mas, bueno, lo que... Sim, foi respondido. Encaixou bem com o que eu já estou fazendo. Muy bien. Bueno. Lo que dijo Ute con relación a otras culturas donde no se puede mencionar Cristo, ¿no? El nombre Cristo, la palabra Cristo, que como por ejemplo en Japón, entonces que es importante buscar otra palabra, pero que se relacione con un ser solar, ¿no? Con el ser solar y con la esencia crística. Por exemplo,
por O ejemplo. Senhor do Sol, sei lá, tem que pensar, né? Ajá. O Senhor do Sol, por exemplo, né? Por ejemplo, el Señor del Sol. Por exemplo. Ujú. Isso é bem importante, achar a palavra certa para não criar ideias fixas, né? Es muy importante encontrar las palabras ciertas para no crear ideas fijas, porque lo importante es la esencia, no es otra cosa. Ujú. ¿Podemos pasar otro slide más adelante? Então, aqui tem aquela poesia que falei. Mas acho que a gente podia, talvez, para quem se interessar, mandar isso para vocês. O mito, essa poesia que eu achei bem importante, aquela mitologia guarani, porque vocês são educadores, a maioria de vocês. Talvez no tempo vocês podem usar. Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail, e aí, se quiser, né, eu junto um pouco os e-mails das pessoas, tá bom, gente? Eu vou colocar aqui, então, quem quiser esse material. Aí eu mando para vocês. Para você, né, Mônica? Ah, ótimo. Então, aquí está mi email, cuidartesocial@gmail.com, y quien quisiera tener el mito, esta poesía y la mitología guaraní, y también puede ser el cuento yorubá, de repente, lo podemos encaminar, lo podemos mandar, me envían entonces ese email. Muy bien. Podemos pasar, entonces, Rob, la próxima. Então, aí eu acho que vocês sabem, né, que tem as 12 noites santas, entre Natal e o dia 6, que é o dia dos reis, e sempre é uma época boa para refletir, porque também o céu, o mundo espiritual está mais perto, né, mais aberto. Entre la Navidad y la fecha de los Reyes Magos, tenemos las llamadas 12 Noches Santas, y es un buen momento, una buena época para reflexionar, y porque el cielo está más cerca, está más abierto, está más cerca nuestro. E aí vocês podem prestar atenção nos seus sonhos. Y podemos prestar atención a lo que soñamos cuando dormimos. Sim, isso. E fazer pensar, né? Pensar, colocar uma intenção para 2023. Y colocar una intención, hacer una intención, intencionar, un pedido, ¿no? Algo intencional para el año 2023. Tá bom? Aí depois você me conta. Y después le contamos a Ute. Muito obrigada, muitas graças. Bueno, muchas gracias, Ute. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Muchísimas gracias por ese regalo tan precioso. Muchas gracias. Obrigada, viu? Muito obrigada. Muito bom para vocês. Gracias, buenas noches. Boa noite. Buenas noches. Obrigada. Abrem as câmeras. Obrigada, gente. Muitíssimo obrigada. Gratidão. Obrigada a todos aí. Graças. Obrigada. Obrigada. É bom para o trabalho de vocês. E para a vida de vocês. É muito bom saber que vocês existem. Muito bom mesmo. Você é linda. Obrigada. Você não viu minhas rugas? Não, você é muito inspiradora, Ute. Pela história de vida. Bueno, estoy conectada, yo creo. Tengo que prestarme más atención. Vea, me llegó el animal. A bonita é ela. Que linda. Guapa. Tchau, até mais. Chao. Muchas gracias.
Boa noite a todas, todos. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou encerrar a gravação. Mônica, talvez a gente consiga editar e ver o que dá para fazer de material também depois para divulgar nas nossas redes. E a gente acabou não colhendo os e-mails, né? Das pessoas presentes. Não, eu falei só para me enviar. Ainda, né? Não. Sim. Deixa eu ver, eu estou com ele aberto aqui ainda. Mas a gente pode deixar disponível depois a gravação, né, do que a gente conseguiu gravar, a partir do conto. Mas também não colocaram. Mas a gente pode colocar, tem os grupos que a gente divulgou, e a gente pode disponibilizar o material, que provavelmente são pessoas dos grupos que participaram, né? Tá bom, a gente aí a gente conversa. Olha, tem algumas pessoas que estão colocando aqui os e-mails já, os endereços no chat. Vocês querem ir copiando? Queridas, muy agradecida. Muchas gracias, Mónica, por